Boa noite a todos, espero que estejam todos muito bem. E hoje nós vamos então dar sequência aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo 25, cujo título é Buscai e Achareis. Kardec começa o estudo desse capítulo destacando uma passagem do livro de Mateus, no qual Jesus está ensinando seus apóstolos e seus seguidores. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá àquele que bater a porta. Então aqui Jesus está colocando como um enunciado, como um princípio, uma das grandes verdades universais, que muitas vezes é esquecida no curso das nossas existências. Muitas vezes, mesmo aqueles de nós que estamos já buscando aprender, buscando desenvolver-nos pelo prisma espiritual, buscamos conteúdo espiritual para as nossas existências e não meramente material. A gente costuma esquecer ou deixar esse segundo plano, que é a ideia central, a atuação permanente da providência divina. A providência divina nunca está isolada do progresso, do caminhar do indivíduo. Quer dizer, nenhum de nós caminha sem estar acompanhado pela providência divina. Então essa é a grande ideia, esse é o núcleo essencial desse capítulo, dessa reflexão que Kardec traz no capítulo 25, que é algo que todos nós deveríamos compreender, deveríamos ter já conosco, mas para isso é necessário que o indivíduo tenha, antes de tudo, a visão coerente de que sua existência se dá a partir do espírito imortal que ele é, e não da existência material e transitória que nós estamos vivenciando. A gente já falou várias vezes sobre isso. Eu não sou Fábio, eu estou Fábio. Nós somos espíritos imortais. E é a partir desse prisma que a gente consegue entender a ideia, a atuação da providência divina na nossa existência. Porque é ela que nos faz perceber e separar o que é material e o que é espiritual, o que é supérfluo e o que é necessário dentro desse contexto. E nesse contexto a gente consegue então enxergar que na verdade nada nos falta para o nosso progresso. Porém, há uma contrapartida. E essa contrapartida que a gente precisa entender dentro desse contexto. Nada nos falta para que atendamos, para que executamos, para que implementemos esse nosso progresso. O progresso que nós estamos buscando concretizar na nossa existência. Nós temos tudo. Mas o indivíduo que desprovido de bens materiais, o pessoal lá do sul agora, dos estados do Rio Grande do Sul principalmente, atingidos por todas essas calamidades que aconteceram nos últimos dias, enchentes, as cheias, desabamentos, etc. Mas eles também têm o que o espírito necessita para o seu progresso. Ninguém está desamparado da providência divina. Ninguém. Não tem. Mas qual que é a perspectiva que a gente deve olhar sempre? A partir do foco de que somos espíritos, ou seja, de quem realmente somos. Porque é aí que vai ser atendida a necessidade, as nossas necessidades, elas vão ser atendidas nesse contexto. Não no plano material. Mas eu sou pobre, mas eu tenho um corpo debilitado, mas eu sofro várias doenças, estou desempregado, tenho problemas familiares, problemas climáticos, problemas que afetam o meio em que nós vivemos. Enfim, tudo isso são problemas materiais. A primeira então ideia é o que é necessário para o espírito, todos nós temos, porque senão não seria viável a gente conseguir progredir. O progresso não seria viável se não tivéssemos esses elementos que são fornecidos pela providência divina. Ninguém progrediria.
É a mesma coisa, mal comparando, de a criança ir para a escola e não ter um professor, e não ter uma apostila, um conteúdo para ser passado, para ser ensinado, para ser ministrado. Como que ela vai realizar o aprendizado? Sozinha? E a partir de onde? Não tem. Agora, não basta apenas saber que existe, né, essa oferta, né, esse amparo espiritual, né, para as nossas existências. É necessário saber também que o acesso a esses bens espirituais que a providência nos oferece exige de nós uma contrapartida, ou seja, exige de nós o nosso esforço pessoal para obtermos esses benefícios. É daí que a gente começa a estudar essa primeira passagem, né, que Kardec destaca para a abertura do capítulo. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. São 2 verbos em cada sentença. Entende? O de ação e um de reação. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e ela se vos abrirá. São 2 verbos. É uma ação de cada parte. A minha ação demandando uma reação na providência divina. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso agir. Eu preciso pôr em movimento as minhas forças para receber essa contrapartida. Aqui está à minha disposição. Mas ela não é dada fortuitamente. Ela não é dada gratuitamente, no sentido de desprovido dos necessários esforços, da necessária vontade, a ação guiada pela vontade, para poder atingi-los. Então, quando Kardec começa o capítulo, ele diz isso, que nós temos, né, e isso é algo inerente ao próprio espírito, as características essenciais do espírito, o desejo de melhorar, sempre. Então, sempre buscamos uma situação melhor do que a que nos encontramos. Seja ela material ou espiritual. Aqui estamos buscando entender, aprender, para crescer espiritualmente falando. Desenvolvermos-nos moralmente. Mas também é lícito desenvolver a nossa condição material. Porque vivemos num mundo material. Interagimos com a matéria. Estamos numa posição interdependente das situações que a matéria proporciona nesse mundo material. Então todos nós temos o desejo de progredir, isso é inerente ao espírito. Né? E aí a gente remete, né, a gente faz uma remissão a 2 leis importantes que estão no Livro dos Espíritos, das 10 leis morais, que são esclarecidas no livro 3. A lei do trabalho e a lei do progresso. Elas são indissociáveis. São indissociáveis. Como Kardec explica, o progresso é filho do trabalho. E o trabalho, por sua vez, movimenta e põe em ação e desenvolve a inteligência do ser humano. Inteligência que, por sinal, é o traço basilar que nos faz, como diz, né, na Gênese, que nos dá a semelhança, a imagem e semelhança do nosso Criador. Aquela equivocada compreensão, né, criou a imagem e semelhança, né? Então a nossa visão distorcida entende que Deus seria um homem, né? A visão antropomórfica de Deus. Não é isso, em absoluto. O que nos une, o traço comum que nós temos, essencial, é a inteligência. Porque Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos, questão primeira do Livro dos Espíritos: o que é Deus? É a inteligência suprema do universo. E na questão 21, se não me engano, o que é o espírito? Os espíritos são seres inteligentes da criação. É a inteligência o traço comum, básico. Então a inteligência é aquilo que nos aproxima de Deus. É a grande expressão do seu DNA. E a inteligência se desenvolve através do trabalho. Do movimentar as suas forças, movimentar as suas energias em busca desses bens espirituais que a providência nos oferece.
para que a gente possa completar, para que a gente possa atingir o nosso propósito evolutivo. Então entenda, está tudo conectado. O programa é muito bem estruturado, muito bem projetado, para que tudo funcione de forma eficiente, né? E eficaz, que nos ofereça tudo aquilo que precisamos e que a gente possa, a partir disso, tirar o máximo proveito pessoal. Mas demanda a nossa força. Entende? Então, dois erros que são muito comuns, né? Muito comuns, e aqui não estamos falando só das pessoas que ainda estão mais vinculadas, né, mais afetadas à matéria, né? Tem um viés mais materialista na sua existência. Nós estamos falando também de pessoas que já frequentam, que já buscam se envolver com as questões espirituais, com os temas, né, e com as necessidades espiritualistas. Confundir as coisas, né? Buscar e achareis. Então, se eu quero ficar rico, eu vou receber isso, né? Deus me deve isso, né? Buscar e achareis. É da lei. Se eu estou buscando ser rico, então Deus deve me dar essas. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata, né? É diferente. Então a gente pensa tudo equivocado por conta dessa falta de compreensão, né? A partir da visão de quem realmente somos. Então, tudo se resume àquilo que o mundo material nos oferece. Então é aqui que eu devo satisfazer minhas necessidades. Não, é errado. Então a gente vê espíritos que dedicam suas vidas a amealhar patrimônio, bens, conta bancária gorda no banco, fortunas em ações, etc, etc, etc. Entende? Quando desencarnarem, não vão levar um centavo do que deixaram aqui. Nada. Tudo passa, né? A morte nos mostra, assim, de uma forma muito extrema, como é transitória essa posse das coisas, né? Nunca é uma propriedade. Você fala, mas eu tenho a matrícula, eu tenho a certidão, eu tenho o documento. Tudo passageiro. É papel, a traça vai roer, vai comer e isso some um dia. É digital, algum hacker vai acabar dando um jeito algum dia de sumir, ou vai dar algum bug no servidor, some, muda-se, etc. Tudo se vai. Mas o vazio fica. Porque quando o espírito retorna ao seu mundo originário, que é o mundo espiritual, vazio daquilo que ele deveria ter carregado na sua reencarnação, conteúdos necessários para que ele progrida, para que ele siga a sua evolução, isso causa um prejuízo muito grande. Então, recordo-me, essa é uma passagem que está contada no livro Instruções Psicofônicas, um livro muito bom, psicografado por Chico Xavier. Ele reuniu-se com um grupo pequeno de pessoas, acho que, se não me engano, eram 4 pessoas, com o Chico, que se dedicaram a fazer sessões mediúnicas por 1 ano, em 1956, com Emmanuel como guia desse grupo. Então eles traziam nessa sessão mediúnica espíritos vários, mentores, espíritos especialistas em determinados assuntos, espíritos sofredores, espíritos atormentados. Eles vinham na sessão, relatavam suas experiências, ou transmitiam aquilo que queriam transmitir. Isso era gravado para estudos. Todas as sessões eram gravadas. E aí isso foi transcrito no papel. Então esse livro é muito interessante por causa disso. E uma delas diz exatamente sobre isso. E era um político, eles não colocam o nome, mas era um político muito conhecido. Pelo texto dá para entender isso. É a transcrição da fala do espírito, aquele depoimento do espírito. Muito conhecido, que tinha desencarnado há pouco tempo na época. E ele estava relatando o sofrimento que ele estava passando. Porque através da política ele conseguiu um grande patrimônio. E esse patrimônio ele buscou multiplicar cada vez mais, né, de acordo com o seu progresso na carreira política, os cargos que ele ocupou, a influência que ele desenvolveu, tudo mais. De uma forma muito obsessiva, inclusive. E ele falou que quando percebeu que havia desencarnado, que ele percebeu isso, que ele não estava mais encarnado, que já tinha
Mas ele sentia todas as necessidades do corpo quando encarnado, como André Luiz, né? No começo do Nosso Lar, do livro Nosso Lar. Ele sentia isso, só que aí ele diz... Então eu vagava, procurava onde podia saciar fome, sede, né? Então eu falava, então de repente eu estava na casa que eu conhecia, no bairro onde eu morava, ali tem uma fonte, no jardim, eu vou buscar água lá. E ele chegava na fonte e aquela água virava ouro. Aí falava que ele buscava se juntar alguém para ir a algum bar, algum restaurante, para comer alguma coisa junto, né? Aquele processo de vampirização, mas junto com... Só que a comida virava ouro. Tudo que ele buscava virava ouro. Tamanha era a obsessão que ele tinha com a matéria. Só que o aspecto espiritual completamente vazio. Aí você vai falar, mas Deus não proviu? Cadê a providência divina? Deixou o desamparo? Não deixou o desamparo. Não deixou, em absoluto. Estava tudo à disposição dele. Agora, isso dependia da contrapartida. O esforço dele para atingir essas benesses. Cadê? Não tem. Isso desequilibra o espírito. Isso desequilibra. O programa é todo equilibrado. Mas a má execução afeta o equilíbrio. Afeta o nosso equilíbrio na caminhada. Daí a advertência de Cristo. Daí a advertência de Kardec para nos dizer isso. Para nos fazer entender isso. É preciso agir. Até porque o agir é o que desenvolve a nossa inteligência. Nenhum de nós se desenvolve no estado de omissão, no estado de letargia. Aqui diz Kardec: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso lhe fez o trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás. Trabalhe e produzirás. Isso funciona para o mundo físico também? Também. Mas de uma forma distorcida. Aqui pelo contrário, né? Aqui o pessoal costuma dizer que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Porque é diferente. Nosso mundo é um mundo diferente. Nós ainda somos um mundo de provas e expiações em que o aspecto moral da humanidade ainda está muito baixo. Então, as coisas são muito distorcidas. O valor do trabalho é um valor distorcido ainda na nossa sociedade. Mas para o espírito é o trabalho que vai fazer com que ele progrida. A sua evolução espiritual depende do trabalho que ele emprega na construção dessa realidade. Por isso que precisa fazer, por isso que a gente precisa agir. Uma vez colocado em movimento essas potências do espírito, o que nós temos em troca? As condições todas que nós necessitamos para dar seguimento. Isso. Então a gente progride. A providência, aí a gente entende, né? Essa visão, de certa forma, ela tem um desenvolvimento aceitável. Mas ela precisa ser apurada e bem compreendida. Então as pessoas falam, né, geralmente, que quando a gente busca algo com a vontade, né, o universo inteiro conspira a nosso favor. Não é uma mentira. Entende? Não é aquela coisa no sentido que a gente vê aqui naqueles livros e palestras de autoajuda, né, tipo O Segredo, que fala, não, você quer alguma coisa, o universo vai te dar. Isso não existe. Não é disso que se trata. Mas nós estamos falando dos bens que propiciam o crescimento, né, a evolução do espírito. Isso sim. Mesmo as situações mais dramáticas que o espírito pode vivenciar na sua encarnação, como, por exemplo, o que estamos vendo lá no Rio Grande do Sul, né? Os dramas, as tragédias que aconteceram, estão acontecendo lá. Nelas, até nelas, o espírito centrado, o espírito com essa clareza e a compreensão das circunstâncias em que ele está inserido, ele consegue tirar proveito próprio para crescer. Ele consegue se beneficiar em termos de crescimento espiritual em função desse cenário. E a gente tem visto isso acontecer.
desde da fileira de pessoas que foi ajudar, que foi voluntariamente ajudar nos resgates, estão ajudando nos fornecimentos de alimentos, de roupas, as pessoas que foram vítimas, né, perderam suas casas, perderam seus bens e ainda assim estão lá ajudando outras que estão em situações até piores, tá? Pessoas que estão acolhendo aqueles que perderam entes queridos, crianças que ficaram órfãs, animais sendo resgatados e tratados com todo carinho. Ou seja, a gente vê como as coisas, como de repente as pessoas passam a ser movidas pelos sentimentos mais nobres do espírito. E aqui a gente está falando de coisas materiais, do espírito. Isso é trabalho de crescimento. Isso é a ação proveitosa para o desenvolvimento moral, né? O trabalho que gera desenvolvimento moral e que traz consigo essa reação divina. O verbo de retorno da providência divina para conosco. Através da força, através da compreensão, através da vontade, como Kardec completa o capítulo aqui dizendo o seguinte: sob o ponto de vista moral, as palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar, e como anjo de Tobias vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta, mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, com humildade, não com arrogância. Sem isso sereis abandonados às próprias forças e às próprias quedas, que tereis senão a punição do vosso orgulho. Porque em última análise é disso que se trata. Quando a gente reconhece que os bens necessários para a nossa existência, para o nosso crescimento, não são nossos, né? Dependem de uma força maior do que a nossa. A gente exercita a nossa humildade, que é o grande antídoto contra os dois grandes males que atravancam o progresso: orgulho e egoísmo. Então vejam como esse programa de evolução através do trabalho. O trabalho é a vontade de crescer e o foco, a vontade guiada nesse sentido, eles resolvem a nossa missão de progresso. Mas é preciso entender isso. É preciso ter esse ponto de vista firme e a orientação necessária daquilo que é essencial e não do supérfluo. Focamos só no essencial. Aí sim a gente pode falar com toda certeza, com toda segurança: buscai e achareis. E de fato achareis. Então fica aqui a sugestão, o convite para a gente refletir mais em casa, para a gente denotar mais atenção ao capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um tema muito essencial para as nossas vidas. Então agradeço a atenção de todos, desejando-lhes um ótimo fim de semana, um ótimo mês de maio que ainda está iniciando. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.